Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Finalmente começou a Copa do Brasil 2023, este campeonato tão aguardado por todos os torcedores do Brasil inteiro. E olha, já tivemos 7 confrontos, 7 equipes já classificadas para a segunda fase e 7 equipes já eliminadas, e já tivemos surpresas aí nestes primeiros jogos. Eu vou explicar rapidinho como é que funciona a Copa do Brasil, o regulamento, né? Nesta primeira fase são 80 equipes e não estão as equipes que estão na Libertadores, né? As melhores ranqueadas no Campeonato Brasileiro do ano passado, campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste. Essas equipes não estão nesta primeira fase, elas só vão entrar na terceira fase. Então não temos Corinthians, Palmeiras, enfim, não temos os grandes times aí nesta primeira fase da Copa do Brasil. Bom, mas nessa primeira fase, como eu disse, 40 confrontos em jogo único, 80 equipes disputando essa primeira fase, 40 confrontos, mas é em jogo único. E os times menor ranqueado pela CBF jogam em casa. Os times com menos ranking, com ranking pior, jogam em casa, só que precisam vencer. Isso mesmo, os visitantes, os times que têm melhor ranking são os visitantes, mas eles só jogam pelo empate, né? Tem a vantagem de jogar pelo empate. Aí na segunda fase já tem também os confrontos definidos na segunda fase e também vai ser jogo único na segunda fase. E aí o mando de campo também foi feito um sorteio, né? Se empatar na segunda fase, aí sim vai para pênalti. Mas a primeira fase e a segunda fase são jogos únicos, ok? Explicado isso, vamos então aos confrontos desta primeira fase da Copa do Brasil. Então vamos lá, amigo torcedor, nessa primeira fase, seguindo aí a tabela da CBF, o jogo número 1 é Campinense contra Grêmio. Olha só, o Grêmio joga pelo empate. O Campinense joga em casa, mas precisa vencer o Grêmio, jogo único. O Grêmio precisa só empatar para passar para a próxima fase. Então os visitantes precisam apenas do empate. A mesma coisa o Ferroviário. Vai jogar contra o Resende lá no Rio de Janeiro, mas joga pelo empate. O Resende tem a vantagem de jogar em casa, mas tem que vencer se quiser a classificação. E aí sim, o vencedor do jogo 1 joga com o vencedor do jogo 2, e aí, por exemplo, já está decidido no sorteio que o time do jogo 1 vai jogar em casa a próxima fase, né? Quem vencer entre Campinense e Grêmio jogará em casa contra quem vencer de Resende e Ferroviário. E aí sim, na segunda fase, se houver empate, a decisão vai para os pênaltis, ok? Então esses jogos aí serão disputados na semana que vem, dia 28, dia 1º de março, tá? E aqui a gente tem mais um confronto, ó. Fluminense do Piauí e Ponte Preta contra o Cordino, lá de Barra do Corda, no Maranhão, contra o Brasil de Pelotas. Os times à esquerda, né? Você já sabe, jogam em casa e precisam da vitória para se classificar. O vencedor de Fluminense e Ponte Preta enfrenta o vencedor de Cordino e Brasil na segunda fase. Já na terceira fase entram outros clubes e aí tem novo sorteio para decidir quem joga contra quem, ok? Passando então aqui para a próxima tela, ó. Caldense recebe a equipe do Ceará, o Princesa dos Solimões recebe a equipe do Ituano, Ceará e Ituano jogando aí pelo empate. União de Rondonópolis recebe o CRB, Operário do Mato Grosso do Sul enfrenta o Operário lá de Ponta Grossa, o CRB e o Operário de Ponta Grossa jogando aí pelo empate. Mais uma tela, Sergipe contra o Botafogo joga pelo empate e o Atlético Clube lá de Minas Gerais joga com o Brasiliense joga pelo empate. São Luís contra a Juventude, esse jogo aí do São Luís e Juventude e Vitória e Remo será disputado hoje, dia 23 de fevereiro,
já teremos esse confronto logo mais à noite. São Luís e Juventude, o Juventude jogando pelo empate, e Vitória do Espírito Santo contra o Remo jogando pelo empate lá no Espírito Santo. Bom, passamos aqui para a próxima tela. O Asa recebe a equipe do Goiás e o Águia de Marabá recebe o Botafogo da Paraíba. Goiás e Botafogo jogando pelo empate. E aqui a gente tem, Tunaluso recebendo a equipe do CSA. O CSA joga pelo empate e quem vencer vai pegar a equipe do Brusque. Quem vencer vai pegar a equipe do Brusque, que venceu ontem a equipe do Marília por 3-0. Jogo lá na cidade de Marília, muita expectativa, né, do torcedor do MAC, mas o Brusque nem deu bola. Com menos de 10 minutos já vencia por 2-0. O primeiro tempo terminou 3-0 mesmo. No segundo tempo ninguém marcou. Classificação tranquila para a equipe catarinense da equipe do Brusque. 3-0, classificação tranquila diante do Marília. Espera agora o vencedor de Tunaluso e CSA. Passando aqui para a próxima tela, Tocantinópolis recebe o América Mineiro, o Democrata de Governador Valadares recebe o Santa Cruz, a América e Santa Cruz jogando pelo empate. Marcílio Dias e Chapecoense, esse foi o jogo que abriu a Copa do Brasil lá na terça-feira de Carnaval, dia 21 de fevereiro. E olha só a primeira zebra, o time de menor ranking vencendo o time de maior ranking. Tem que vencer porque o empate seria da Chapecoense. E olha só, com gol no finzinho da partida, aos 42 minutos do segundo tempo, gol do Peu, a equipe do Marcílio Dias, estreante na Copa do Brasil, eliminou a Chapecoense vencendo por 1-0. Muita festa lá em Itajaí. O Marinheiro passa para a segunda fase e já garante uma grana, hein? R$1.650.000 para o time lá do Marcílio Dias, né? As equipes recebem 750 mil por participação e mais 900 mil, essas equipes menos ranqueadas recebem mais 900 mil se classificarem para a segunda fase. Portanto, bolso cheio aí para o Marinheiro. Essa é uma questão muito importante na Copa do Brasil, em que os times brigam muito, visando também a grana que recebem nesse campeonato. O Marcílio Dias espera o vencedor de Maringá e Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa joga pelo empate, vai jogar lá na cidade de Maringá, no Paraná. Virando aqui a página, a gente tem Jacuipense Bahia. Jacuipense precisa vencer se quiser classificar. Camboriú contra Manaus, aí o Manaus jogando pelo empate. Humaitá contra Curitiba e Real Ariquemes contra Criciúma. Curitiba e Criciúma jogando pelo empate. As equipes que vencerem aí se enfrentam na segunda fase. Virando a página aqui, Atlético de Alagoinhas recebe o Atlético Goianiense. Esse jogo, se eu não me engano, é hoje. Deixa eu só confirmar aqui, Atlético de Alagoinhas contra Atlético Goianiense. Não, esse jogo é no dia 1º de março. Dia 1º de março, Atlético de Alagoinhas contra o Atlético Goianiense. E eles estão esperando aí, na verdade, o Volta Redonda está esperando o vencedor de Atlético e Atlético Goianiense, porque o Volta Redonda venceu ontem a equipe do Falcon lá no Sergipe por 3-1, jogo lá em Aracaju. E olha só que o time da casa saiu na frente. O primeiro tempo terminou 1-0 para o Falcon, mas no segundo tempo o Voltaço dominou o jogo, marcou 3 gols e garantiu aí a classificação para a próxima fase. Real Noroeste e Vila Nova, São Bernardo contra Náutico, Vila Nova e São Bernardo, as equipes aí que jogam pelo empate, ok? Continuando com mais confrontos, o Bahia de Feira recebe o RB Bragantino,
o Bragantino joga pelo empate e tivemos ontem à noite São Francisco e Ipiranga, empate em 1-1, Ipiranga classificado. Esse jogo foi lá em Rio Branco, lá no estádio Florestão. Estreia do São Chico aí na Copa do Brasil e com 41 minutos de jogo, Vicente marcou para o time da casa, hein? Só que no segundo tempo o Bruno Baio empatou e garantiu a classificação para o time lá de Erechim, no Rio Grande do Sul. Não deu para o São Francisco, mas fica aí o registro do bom futebol praticado pela equipe acreana. Faltou pouco para se classificar aí a equipe do São Francisco, mas o empate era da equipe do Ipiranga. Próximos confrontos, ó. O Trem recebe a equipe do Vasco. Esse jogo é hoje, hein? O Vasco joga por um empate, né? E o Trem precisa vencer o time lá do Rio de Janeiro. Tum-Tum contra ABC. Quem vencer entre Trem e Vasco recebe o vencedor de Tum-Tum e ABC. O ABC jogando pelo empate. Esse jogo vai ser lá no Maranhão. Viramos a página aqui para mais confrontos, ó. Ceilândia contra Santos, o Santos jogando pelo empate. Esse jogo do Ceilândia é hoje na quinta-feira. O Santos então joga pelo empate e o vencedor desse confronto recebe o vencedor, joga, né, com o vencedor de Iguatu e América de Natal. O América jogando pelo empate também. Mais confrontos, ó. Retrô recebe a equipe do Avaí. O Avaí joga pelo empate nessa partida aqui. Esse jogo é só no dia 1º de março. E o vencedor desse confronto vai receber a equipe do Tombense, que empatou com o Caucaia em 0-0 ontem à noite. Jogo lá em Pacajus, no Ceará. Portanto, aí o Tombense passa para a primeira fase. O visitante joga pelo empate, como eu falei, e assim o time mineiro passou para a segunda fase. Continuando aqui, vamos virar a página para falar de São Raimundo e Cuiabá. Olha só esse jogo, amigo torcedor. Cuiabá favorito, jogava pelo empate e no finalzinho perdeu a classificação. Esse jogo foi ontem à noite também, na quinta-feira à noite. Jogo de muitos gols e emoção até o final. O Mundão saiu na frente logo no início do jogo. Parecia que estava impedido esse lance aí, mas nessa primeira fase não tem VAR na Copa do Brasil. O São Raimundo fez 2-0. O Cuiabá diminuiu, né? Mas o São Raimundo fez o terceiro ainda no primeiro tempo, 3-1 São Raimundo. No segundo tempo, o Cuiabá diminuiu e empatou, 3-3, resultado que favorecia a equipe do Mato Grosso. Só que nos acréscimos, o São Raimundo marcou o gol da vitória, gol de Alan Rosário, o Alan Rosário que marcou 3 gols nesse jogo. Festa do São Raimundo, um time da Série D aí eliminando um time da Série A logo nos primeiros dias aí da Copa do Brasil. O São Raimundo agora espera o vencedor de Parnaíba e Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo lá na casa do Parnaíba, e o Botafogo joga pelo empate. Mais confrontos, ó, os últimos confrontos agora. O Nova Iguaçu recebe o Vitória de Salvador. O Vitória necessita apenas de um empate para passar. E o último jogo, Nova Mutum e Londrina, mais um time aí de menor ranking que se classificou. O Nova Mutum venceu Londrina por 4-2 e passa aí para a próxima fase. O Londrina jogava pelo empate, marcou primeiro o time Londrina, logo em seguida o time Mato Grossense empatou e virou o jogo, chegou a fazer 3-1, o Londrina diminuiu, primeiro tempo terminou 3-2, mas no segundo tempo Nova Mutum marcou mais um e garantiu a classificação. Portanto, tá aí, amigo torcedor, os 40 confrontos passados aí para você, alguns já realizados, outros vão ser realizados hoje, mas vamos ter muitos jogos também no dia 28 e no dia 1º de março aí, complementando essa primeira fase da Copa do Brasil. Só para finalizar aqui, ó,
tivemos nesses 7 jogos já realizados 23 gols, uma média de mais de 3 gols por jogo, 3,29 gols por partida. E o engraçado nessa primeira fase é que os times visitantes costumam marcar mais gols do que os times mandantes. Tivemos aí 23 gols, 11 dos mandantes e 12 dos visitantes aí, pelo menos nesses primeiros 7 jogos da Copa do Brasil. Então é isso, amigo torcedor, passado a limpo a Copa do Brasil aí para vocês. A gente vai acompanhar esse campeonato até as últimas fases aí. Pode ficar ligadinho no canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, participe do nosso time, é sempre muito legal ter você aqui com a gente. Se você puder dar um joinha nesse vídeo, eu agradeço demais, é muito importante, né, para que o vídeo seja mais visto, mais recomendado lá no YouTube. E é lógico, você pode comentar à vontade, a gente responde o mais rápido possível. Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.